Esse é um vídeo de revisão, passando por alguns pontos sobre o choque, e podemos começar resumindo o que seria o choque, e é uma coisa bem fácil. É uma síndrome clínica que é caracterizada por uma hipoperfusão em todo o corpo, e o sistema circulatório não consegue atender o pedido do corpo, não consegue atender a demanda metabólica, e isso leva a uma hipóxia tecidual, disfunção e depois até mesmo morte, disfunção de órgãos. Podemos definir como um estado de hipoperfusão tecidual. Pouco sangue vai chegar nos tecidos e, consequentemente, pouco oxigênio até as células em uma hipóxia. Existem 4 tipos de choque: obstrutivo, cardiogênico, distributivo e hipovolêmico, sendo o distributivo o mais comum deles. Os sinais e sintomas mais prevalentes são taquicardia, oligúria, alteração do estado mental e hipotensão. Não são os únicos, mas são os que mais aparecem. Vale lembrar que a hipotensão ela não é uma regra, já que a hipotensão, apesar de muito prevalente, ela é tardio. Ela já marca disfunção orgânica e não é necessária para o diagnóstico. Ela vem com pressão arterial sistólica menor que 90 mm de mercúrio ou a pressão arterial média menor que 65 mm de mercúrio. Vale lembrar a fórmula da pressão arterial média, que é pressão arterial média igual a pressão arterial sistólica mais 2 vezes pressão arterial diastólica dividido por 3, e aí chega no resultado da pressão arterial média. A taquicardia, nesses casos de choque, é um mecanismo compensatório mais cedo, principalmente em pacientes mais jovens. A oligúria ocorre por um hipofluxo renal, uma lesão celular renal direta, tipo na sepse. A alteração do estado mental vem por um hipofluxo cerebral, ou uma lesão celular cerebral, e se apresenta como confusão mental, agitação, sonolência ou coma. No laboratório, o lactato, um subproduto do metabolismo anaeróbio, é um marcador de hipoperfusão tecidual. Os níveis, quando estão elevados, estão associados à maior mortalidade do paciente com choque. Para entender o choque, tem que passar um pouco sobre a fisiologia cardíaca. E vamos passar bem por cima mesmo, esse é um conteúdo de revisão. Lembrando que o coração é uma bomba responsável por gerar fluxo de sangue para outros compartimentos. O débito cardíaco é determinado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico, ou seja, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. O sistema arterial ele vai funcionar como uma resistência, produzindo pressão de sangue. A rede capilar ela é responsável pela troca de nutrientes. A pré-carga, que é muito importante para estar entendendo os mecanismos do choque, ela é definida como a pressão diastólica final. E segundo a lei de Frank-Starling, quanto maior o volume diastólico final, maior o estiramento das fibras cardíacas. E a pós-carga é a pressão do ventrículo esquerdo no final da sístole. Por fim, a resistência vascular, que é um dos pontos importantes, principalmente para estar diferenciando alguns tipos de choque, ela é determinada pelo comprimento do vaso, pela viscosidade sanguínea e pelo tônus vascular. Lembrando que cada coisa que eu comentei aqui, um distúrbio em qualquer desses componentes, pode gerar uma má perfusão tecidual e logo choque. Repetindo, o choque é classificado em 4 tipos, baseado no seu mecanismo fisiopatológico, distributivo, hipovolêmico, obstrutivo e cardiogênico. 62% das vezes o choque é distributivo. Na classificação hemodinâmica do choque, são analisados geralmente 3 parâmetros, que é a pressão venosa central, a PVC, o débito cardíaco, DC, e a resistência vascular sistêmica, RVS. No choque distributivo, tem como principal mecanismo a redução da resistência vascular sistêmica, por perda do tônus vascular. As formas mais comuns são a sepse e o choque inflamatório não séptico, representando 95% dos casos. No choque distributivo, a má perfusão tecidual é resultado de vasodilatação periférica global, que levam a redução acentuada da pressão de enchimento capilar, comprometendo o fornecimento de oxigênio para os capilares. O débito cardíaco encontra-se preservado, já que não há problema com o coração, dividido-se em anafilático, neurogênico e séptico. Nesse ponto aqui, vale muito a pena se aprofundar e estudar um pouco sobre o SOFA e o Quick SOFA. No choque cardiogênico, há uma falha da bomba e o distúrbio primário é a redução do débito cardíaco e, consequentemente, aumento da pressão venosa central. A causa mais comum é o infarto agudo do miocárdio, mas pode ocorrer em arritmias e outras doenças do miocárdio. O choque cardiogênico é uma emergência médica, na qual há insuficiência de irrigação sanguínea, a perfusão está baixa, porque o coração não consegue bombear sangue com eficiência. Isso reduz o suprimento de oxigênio e nutrientes do resto do organismo, e pode ser fatal se não tratada de maneira correta imediatamente. No choque obstrutivo também ocorre falha cardíaca, mas por causas extracardíacas, como a embolia pulmonar e tamponamento cardíaco. Aqui, também a queda do débito
cardíaco e aumento da pressão venosa central, e também um aumento da resistência vascular sistêmica. O choque hipovolêmico, um dos mais conhecidos, é bem simples. O distúrbio primário é a queda da volemia, com queda do retorno venoso e também da pressão venosa central. As causas são hemorragia, como trauma, sangramento perioperatório, hemorragias digestivas, e também algumas não hemorrágicas, como perda gastrointestinais, diarreia, vômito, insolação, queimaduras, síndrome de Stevens-Johnson e até mesmo uso de diuréticos. O choque hipovolêmico é uma situação grave que acontece quando se perde grande quantidade de líquidos e sangue, o que faz com que o coração deixe de ser capaz de bombear o sangue necessário para todo o corpo e, consequentemente, o oxigênio, levando problemas graves em vários órgãos do corpo e colocando a vida em risco. Sua característica marcante é a diminuição da pré-carga. O sangue que vem das cavas e enchem o átrio direito diminui o volume sistólico do ventrículo direito, diminuindo o débito cardíaco, podendo levar ao choque por uma incapacidade do sistema cardiovascular de atender a demanda metabólica. No choque classe 1, a frequência cardíaca não aumenta, mesmo com toda essa perda de sangue. E aí, quando aumenta a perda sanguínea, a frequência cardíaca passa a aumentar gradativamente, para tentar manter o débito cardíaco, para tentar segurar o corpo. Na classe 2, mesmo com perda volêmica significativa, 750 a 1500 ml, não há alteração da pressão arterial, aparecendo hipotensão apenas na classe 3. Logo, os parâmetros do choque hipovolêmico são débito cardíaco baixo por causa da diminuição do enchimento da pré-carga, que vai diminuir o volume sistólico. Isso para tentar segurar a pressão arterial mesmo com débito cardíaco baixo. E por causa disso, vai ter o aumento da resistência vascular sistêmica. A pressão venosa central vai estar baixa, que é a pré-carga propriamente dita. Alguns parâmetros hemodinâmicos que podem ajudar no controle são a pressão arterial, diurese e também a pressão venosa central. Quanto ao lactato, que foi comentado no começo, ele funciona como valor prognóstico. Não é um marcador fidedigno da hipóxia tissular, principalmente frente a casos de sepsis após o terceiro dia. Normalmente, o tratamento é baseado em 3 pontos importantes: reposição volêmica, suporte ventilatório e drogas vasoativas. Nos grandes queimados, na primeira 24 horas, geralmente dão preferência para o Ringer lactato. E vale lembrar que a solução fisiológica 0,9% pode estar tendo algum risco de trazer hipernatremia e acidose metabólica hiperclorêmica.